Graça e paz, queridos. Como é bom estarmos juntos para mais esse momento de comunhão com a Palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com você textos importantes da Bíblia e bases elementares da nossa fé. Eu não falo uma fé pura e simplesmente aquela que nos leva a Deus e nos aproxima dele quando temos alguma necessidade. Eu estou me referindo à fé principal dos nossos corações, a saber, a fé salvadora. Às vezes nós desfrutamos, tem pessoas, aliás, que desfrutam da misericórdia de Deus, de alguns auxílios de Deus, algumas intervenções divinas durante toda a trajetória da sua vida e lamentavelmente perde sua alma porque nesta oportunidade não reconhece o Senhor como Salvador das suas vidas. Um dos assuntos bastante debatido por Jesus, quando ele se identificou conosco em sua humanidade e caminhou entre nós há 2000 anos atrás, era justamente o fato de que as pessoas tinham dificuldade para encarar a respeito da eternidade. Existia dissensões, existia doutrinas de fariseus, doutrinas de seduceus, uns acreditavam em eternidade, em ressurreição, outros não. Existia a influência grega, o sentimento grego de que tudo era uma série de coisas, né? Uma salada de fruta. O fato é que Jesus começou a trazer luz sobre isso, traduzir todas as promessas do Velho Testamento, primeiramente para a sua vida e também para a nossa, né? E chegou o momento dele falar o que é a eternidade. A minha paixão por Jesus, que em poucas palavras ele fala muito. Numa oportunidade em que ele orava pelos seus discípulos, ele estava num processo de despedida porque ele se entregaria nas mãos dos ímpios para ser julgado, condenado, crucificado por amor de nós. Na grande obra que ele veio realizar de nos resgatar para Deus. E nesse contexto de despedida, o Evangelho de João conta no capítulo 17 que Jesus orou por nós. E nessa oração é significativa porque no versículo 3 do capítulo 17 ele fala: a vida eterna é esta, : que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Queridos, esse é o estupim, a espoleta, é o início da vida cristã com vistas à eternidade com Deus. Ninguém consegue ser salvo sem crer que Jesus Cristo foi o enviado de Deus e que Deus é o único Criador de todas as coisas. Às vezes nós temos até facilidade de acreditar em Deus, mas temos dificuldade. Eu estou falando nós, queridos, puxando num plural, que eu não estou numa situação aqui de acusar ninguém. Eu estou te falando a palavra de Deus, então por isso que eu puxo no plural. Às vezes o elemento, ele tem dificuldade em acreditar na obra da encarnação de Jesus nesse mundo, de ter vindo em carne. Como alguém, Deus, se faz homem, depois morre, ressuscita. Então, a primeira situação que nos leva à fé salvadora é acreditar, né, na existência de Deus como único Senhor. O elemento principal da fé é esse narrado em Hebreus, né? É necessário que todos aqueles que aproximam-se de Deus creiam que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Está escrito em Hebreus capítulo 11. E eu quero fortalecer esse pensamento com você. Ninguém será salvo se não crer na existência de Deus. Deus não é uma força perdida no universo. Deus é o Criador, o único Deus, o verdadeiro Deus. E a Jesus, o Senhor Jesus, Jesus Cristo, a quem Ele nos enviou. E uma das outras situações que nós devemos levar em conta, para a base da nossa fé, que pode nos garantir a eternidade, é justamente crer que todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos cometem pecado. Todos os que cometem pecado se tornam escravo do pecado. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, você pode ler.
E a Bíblia fala também que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Todos haviam pecado, estavam destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo. E eu preciso acreditar que Jesus veio ao mundo para resolver o problema do pecador, dos quais eu me incluo, dos quais nós nos incluímos. Então eu tenho que crer em momento, que todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Costumo falar e ensinar que só dá valor para a salvação quem um dia se sentiu perdido. E quando eu reconheço que eu sou pecador, eu me sinto perdido. Mas é no olhar misericordioso de Deus que a minha fé se acende e a minha esperança de vida eterna surge. E eu estou compartilhando isso por você. Uma outra situação é crer na identidade de Jesus. O apóstolo João explica na sua primeira carta, não no Evangelho, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, que também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer que estamos no verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro de Deus e que dá a vida eterna. Queridos, eu tenho que crer na identidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, revelado a nós. Às vezes nós buscamos muito o status de filho de Deus. Eu não sei se você já viu isso, principalmente no momento de partilha, as pessoas brincaram: lembra de mim que eu também sou filho de Deus. Na verdade, o homem sem Deus, ele é a criatura de Deus. Deus criou o homem. Nós passamos ao status de filho quando reconhecemos a identidade de Jesus e o nosso Salvador. Quando acreditamos na ressurreição corporal do Senhor, que é um outro elemento significativo para a firmeza da nossa salvação. Por que eu estou falando para você de salvação? Porque a salvação não é algo a longo plano, um plano demorado, alguma coisa assim, distante, perdida, lá adiante. Não, salvação começa já na nossa vida. O fato de sermos salvos, um contexto de bênção começa a acontecer, de bênçãos começam a acontecer na nossa vida. Por isso que eu estou falando sobre isso. Ninguém vai ser salvo, queridos, se não crer na obra expiatória de Jesus na cruz. Hoje em dia essa mensagem está um pouquinho desatualizada, porque a vida cristã se confunde nas teologias, tanto da prosperidade como da pobreza. Existem duas teologias terríveis e existe a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala do pobre e ela fala do rico. Só que ela fala de Deus como Deus de todos, de pobres e de ricos. E o que nos enriquece diante de Deus não é aquilo que possuímos ou que venhamos ganhar, mas é aquilo que nos tornamos diante dele. E quando eu creio na obra expiatória de Jesus, ou seja, que Jesus veio a esse mundo, e segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz: carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos pelo pecado, vivamos pela justiça, e por suas chagas fomos sarados. Eu preciso crer que a obra expiatória de Jesus me justificou na cruz. A morte de Jesus na cruz, o seu sangue derramado, me purificou. E ele me sarou pelas suas chagas. O profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus pisar nesse mundo, profetizou sua morte e falou sobre isso. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Uma outra situação é que Jesus, que morreu na cruz, também ressuscitou. Essa é uma realidade que não podemos perder de vista. Sabe por quê? Se eu creio que Jesus veio ao mundo, se eu creio que ele morreu, eu tenho que crer que ele ressuscitou e que está vivo, ativo, presente em nossas vidas através do Espírito Santo. E essa é a espinha dorsal da vida cristã. A centralidade e aquilo que divide o cristianismo das demais religiões, porque existem filosofias, crendices, que não conseguem entender a ressurreição de Jesus. Mas essa é a nossa esperança. Aí repousa tudo o que Deus tem para nós. Eu quero te dizer uma outra situação que eu tenho que crer como meio de salvação.
é na natureza trina de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Jesus mesmo afirmou, está em Mateus capítulo 28, versículo 29, quando ele deu a ordem de irmos, prosseguindo com a sua obra. Ele fala: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por último, eu quero falar dos dois estados eternos do homem: céu ou inferno. É difícil falar de inferno, mas é uma realidade. É difícil às vezes falar do maligno, do diabo, mas eu tenho que falar do maligno. Eu tenho que falar do diabo, porque Jesus escancarou a obra dele. Jesus disse: olha, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E aí ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E eu preciso crer que essa vida começa no momento em que eu recebo Jesus como meu Salvador, que me garante um estado eterno com Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe atalho, não existe outro caminho a seguir a não ser Jesus. Por isso, nesse momento, eu enfatizo como o elemento principal da nossa base de fé, a fé primordial do nosso coração, que deve ditar todas as demais, está no fato de eu reconhecer e crer nos dois únicos estados eternos, céu ou inferno. Jesus disse o seguinte em Mateus capítulo 25, versículo 23: irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tá bom assim? Eu quero deixar essas palavras de meditação e de ensino para você nesse dia tão especial. E eu quero que você pense nisso, ore por isso. Às vezes você tem uma fé enorme para pedir as coisas para Deus, mas você também precisa ter uma fé centrada na realidade e verdade da palavra de Deus, para que você tenha a vida eterna. É pênalti passar por essa existência sem reconhecer Jesus como nosso Salvador. Eu oro pela sua vida nesse momento. Senhor, muito obrigado. Eu quero te pedir por cada pessoa que estão acompanhando essa mensagem, que o Senhor esteja trabalhando no coração dos seus filhos, que essa palavra seja reveladora, não é minha, é tua, Pai. Eu compartilho nesse momento com fé, com dedicação, crendo que o teu Espírito Santo vai te convencer cada um do pecado, da justiça e da juízo, e também nos mostrar a luz da salvação a todo momento, a todo instante. Muito obrigado pelo status de filhos que ganhamos a partir de Jesus em nossas vidas. Por isso eu compartilho a mensagem de Jesus, e esse crucificado, ressurreto, vivo e ativo no comando de todas as coisas. Assim como ele veio ao mundo e partiu desse mundo após sua ressurreição, nos deixou uma promessa que voltará, e nós cremos. Assim eu te peço que o Senhor abençoe todos nesse momento, no nome bendito de Jesus. Queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade, por nos acompanhar. Se você achou interessante, compartilhe essa mensagem. Se quiser saber mais, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos para você. Deus te abençoe, queridos. Deus é muito bom.